A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Hoje eu vim trazer um estudo para o crescimento espiritual dos irmãos, né? Para que os irmãos entendam e tenham um crescimento, uma evolução espiritual, né? O nome do estudo é Deus é Santo, o pecado o separa, a santidade nos une a Ele, né? Vamos lá. O versículo se encontra lá em Isaías, seu versículo 6, seu capítulo 6, versículo 3. Está escrito assim: Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua santidade. Deus é Kadosh, puro, santo, separado, moralmente perfeito. Tudo que há de santo no universo emana dele. O pecado não pode habitar em sua presença, porque a luz e as trevas não coexistem. A visão de Isaías mostra que o trono de Deus é cercado por santidade. Não há tolerância ao mal. A aplicação: aproximar-se de Deus exige pureza, sem santidade. O homem é consumido. Aí, esse daqui, aí pra gente poder entender, certo? Deus, ele é puro, ele é santo. Onde que todo pecado é mal. E não há até porque não há pecado nele. Nada. Tudo que ele faz é perfeito. É a perfeição. É a sabedoria, né? Aonde que podemos entender que a palavra Kadosh significa santo. A palavra, muitos acham que ser santo é ser perfeito, né? Mas não. Santo vem de Kadosh. Kadosh é separado. Ou seja, quando buscamos a santidade, o que está querendo dizer? Estamos nos separando do mundo, abandonando as coisas do mundo. Tudo que era do mundo. Estamos buscando a santificação, né? Separação do mundo. Porque tem uma oração de Jesus Cristo que diz assim: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Ou seja, nós cristãos evangélicos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não somos desse mundo. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você não é desse mundo. Você já faz parte do reino celestial. E a partir do momento que você faz parte do reino celestial, você tem que estar afastado. Se afastar das coisas do mundo. Das coisas mundanas. De tudo aquilo que você praticava, que você fazia, quando você não era um crente, um servo, um evangélico, um servo de Deus, você não pode mais praticar. Você tem que buscar, abandonar aquilo ali, aquelas velhas práticas. Tudo aquilo que você fazia, você não pode fazer mais. Vamos lá. Deus é puro, não tolera pecado. Tu és tão puro, Abacuque 1,13, tu és tão puro que os olhos não podem ver o mal. Ó, Deus, ele é tão puro, que ele não pode ver o mal. Ele não olha para o mal, para o pecado. Não. Ele abomina o pecado. Tá entendendo? Para vocês poderem entender o grau do pecado. Tem muita gente que trata o pecado como algo tão natural, mas para Deus não é. Tem crente que trata o pecado como uma coisa normal, mas não é. Para Deus não é normal.
Para Deus não é normal um pecado. Ele não contempla o pecado. Ele abomina o pecado. É algo sério isso. E os cristãos têm que ver dessa forma. Deus não apenas rejeita o pecado, ele abomina o pecado, ele não apenas o erro moral, a rebelião contra a natureza de Deus. Por isso, quando o homem peca, não fere apenas uma regra, mas ofende o caráter santo do Criador. A aplicação: o pecado não é falha leve, é uma ruptura espiritual com o próprio Deus. Quando você peca, você faz alguma coisa que desagrada a Deus, você está rompendo com Deus. Você está se separando de Deus. Você está se afastando de Deus. Por isso que quando você peca, o Espírito de Deus ele se entristece e se afasta. Ele tenta te convencer daquele pecado para que você se arrependa dele. Mas quando ele vê que o coração da pessoa está fechado e aquela pessoa não tem arrependimento, o Espírito Santo ele se afasta. Pode ser qualquer um, pode ser o crente, pode ser qualquer um. Tá entendendo? O pecado entrou no mundo, mas não em Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Antes, na época de Adão, né, naqueles tempos, não existia morte. Né? O homem era santo, puro. Ele não morria. Só que aí veio o pecado, o homem pecou, desobedeceu a Deus, fez a rebelião contra Deus, desobedeceu a Deus. Aí foi aonde que a morte entrou no mundo por Adão. A morte espiritual também. Existem pessoas que elas se encontram a morte espiritual. Não é só pessoas do mundo não, tem crente que está dentro da igreja, que ele está morto espiritual e não sabe. Mas como você detecta quando a pessoa está morta espiritual? É quando ele perde a vontade de orar, quando ele perde a vontade de jejuar, quando ele perde a vontade de ler a Bíblia, de ler a palavra. Ali ele está morto espiritual. Ele não tem mais vontade de fazer isso, mais nada nisso. Porque o Espírito, né, que habita em nós, ele faz que a gente tenha vontade de orar, de jejuar, de ler a palavra, de louvar. Aí quando a pessoa está morta espiritualmente, ela não tem mais essas vontades. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Está cheia da sua glória. Lá em Isaías 6,3. Deus é Kadosh. Deixa eu ver. Não, comecei do começo. Peraí. Um pequeno erro aqui. O pecado separa o homem de Deus. Ó, Isaías 59,2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus não se afasta do homem por capricho. É o pecado que ergue um muro espiritual. Sem arrependimento não há comunhão, e sem comunhão não há vida. A confissão e o arrependimento são pontes que derrubam esse muro. Muitas das vezes, o que separa a gente de Deus, muitas vezes não, sempre é assim, é notório. O que separa o nosso pecado do Senhor são os nossos pecados. Quando muita gente acha que Deus está com ela, né? Mas só que não. Ela não está, ela está tendo um engano espiritual ali. Ela continua pecando, errando, fazendo o que não agrada a Deus. Aonde que isso daí separa, Deus se afasta, separa a pessoa. O Senhor se afasta, cria um abismo, né, entre aquela pessoa e o Senhor. Você entendeu? Mas o Senhor mandou o seu Filho,
Jesus, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, para fazer a ponte nesse abismo. Né? Só que, para que você possa atravessar essa ponte, que é Jesus Cristo, você tem que se arrepender dos seus pecados. Se arrepender de tudo que você faz, que abomina, que Deus abomina, que afasta de Deus. E crer que o Senhor Jesus ressuscitou entre os mortos, é o seu Senhor e Salvador. Aí sim. Mas enquanto nenhum ser humano faz isso, ele continua em trevas, em morte espiritual. A pessoa está morta espiritualmente. Ali ela se encontra numa forma, num estado, né, tão deplorável espiritualmente que ela não consegue enxergar. Aí vem aquela palavra, né? O Espírito cegou o entendimento, o Satanás cegou o entendimento das pessoas para que eles não enxergam a verdade. E é isso. Para que as pessoas não enxergam a verdade que é Cristo, entendeu? Muitas das vezes tem pessoas que elas sabem que é só por Cristo, mas só que o desejo do pecado, das coisas do mundo, de tudo que é do mundo, não deixa que ela prefere estar servindo a Satanás, o mundo, do que servindo a Deus. Porque a Bíblia relata que quem é filho quem está no mundo, não é filho de Deus. Porque a Bíblia relata que nem todos que estão no mundo são filhos de Deus. Não. Depois vou dar um outro estudo sobre isso. Filhos de Deus e os filhos do diabo. Vocês vão saber quem é os filhos do diabo. E os filhos de Deus. Os filhos de Deus, ele obedece. Serve a Deus, faz a vontade do Pai. Os filhos do diabo desobedecem a Deus. Faz a vontade do pai deles. Que é o diabo. E o diabo é o dono deste mundo. E quem está no mundo fazendo a vontade do mundo é filho do diabo. Não é filho de Deus. É a Bíblia que está dizendo isso. A palavra. Vocês entenderam? Vamos lá. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui está o paradoxo do Evangelho. Deus não faz paz com o pecado, mas lutou por amor ao pecador na cruz. Santidade e amor se encontraram. A justiça foi satisfeita. Aplicação. O amor divino nunca justifica o pecado. Ele o vence. Né? Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho, sacrificar o seu filho. Né? Para que seu filho morresse, para que muitos fossem salvos. Né? Mas não é todos. É quem nele crê. Quem obedecer. Tem pessoas que pegam isso daí para justificar os seus erros e continuar pecando. Não, Jesus Cristo está lá, não. Você tem que se arrepender do seu pecado. Jesus Cristo veio para morrer por aqueles que iriam se arrepender. Não foi para o mundo inteiro, para todos. É por aqueles que queiram o arrependimento. Todo aquele que quiser um arrependimento genuíno, verdadeiro, o arrependimento, e aceitar o Senhor Jesus como seu único fiel Salvador e passar a obedecer, aí os pecados dele são perdoados, é justificado pelo sangue do Cordeiro na cruz. Mas, vamos supor, o cara foi lá e se converteu, né? Só que como que a gente vai saber se ele se arrependeu ou não? Pelas suas práticas, pelas suas obras, né?
Pelas suas obras. Se ele continuar pecando, errando, no mesmo erro, então ele não está convertido. Ali não é uma conversão genuína. Aquele que se arrepende de verdade é quem busca se santificar. Busca andar em retidão à palavra. Porque a nossa bússola é isso aqui, ó. A Bíblia. Isso aqui é a nossa bússola. É o nosso manual do crente. Como servir a Deus. Todo aquele que busca andar conforme está isso aqui, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus é justo e julga o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. A justiça de Deus exige sentença. O pecado tem um preço, morte espiritual, eterna. Mas Cristo pegou essa dívida, Cristo pagou essa dívida, tornando Deus justo e justificador. A graça não anula a justiça, ela cumpre. Né? Muitos falam, graça. Nós estamos no tempo da graça. Mas o tempo da graça é a pior que tem. Para quem não sabe. Sabe por quê? No tempo da lei, antes de Jesus Cristo, o pecado era pago através de sacrifício de animais, né? Para expiação, que simbolizava a vinda de Cristo. Era expiado, né? Pelos animais. Tinha expiação pelos animais, né? E aqueles que morreram iriam ter a segunda chance. De que forma? Quando Cristo morreu na cruz, ele desceu, tomou a chave da morte, venceu a morte, tomou a chave da morte, pregou para os espíritos em cativeiro e subiu ao céu. Depois ele subiu ao céu. Primeiro ele foi lá no inferno por 3 dias. Depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele venceu a morte, mas ele foi lá. Você entendeu? Agora a graça já não. A graça, se você não se a pessoa não aceitar Jesus Cristo e morrer sem a salvação, o destino dele é o inferno, direto. Não tem outra chance. Não tem mais chance nenhuma. Não existe mais segunda chance, é direto. Você entendeu? Então a graça ela faz com que a justiça seja cumprida. Porque Cristo, ele por enquanto, ele está sendo o nosso advogado. Ele é nosso advogado. Mas lá no grande dia, quando ele vir julgar o mundo, ele vai ser o juiz. Por enquanto ele tem o poder, ele te oferece o céu. Mas lá, no grande dia, quando ele voltar, Cristo é o que vai mandar para o inferno. Aqueles que procuraram desobedecer. Aqueles que andaram da forma como o curso desse mundo. Né? Que quiseram andar segundo o curso desse mundo. Vão para o inferno. Isso também não cabe só para quem todo mundo é crente. Tem crente que está na igreja que ele está andando de qualquer jeito. Está fazendo a sua vontade. Fala, não, eu tenho Jesus Cristo, vou pedir perdão. Não é assim não. Vou te lembrar a passagem. A mulher adúltera, Maria Madalena, foi pega lá em adultério. O povo veio trazer ela até Jesus. Falou para ele, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Aí o Senhor Jesus Cristo falou, quem nunca pecou quer tirar a primeira pedra. Os homens pegaram, largaram as pedras, largaram ela e ficou lá com Jesus. Aí o Senhor Jesus foi nela e falou, mulher,
seus pecados foram perdoados. Vai e não peques mais. Ela foi perdoada, mas não era para ela pecar, mas cometer o mesmo erro. Só que hoje em dia parece que tem crente que gosta disso, né? Ele vai, peca e continua no mesmo erro, nas mesmas práticas. Não teve um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. A Bíblia ensina. Aquele que peca consciente que está pecando é a pior coisa que tem. Ele está consciente, ele sabe que é errado aquilo, mas ele vai lá e faz. Né? Então Jesus Cristo fala, vai e não peques mais, para você não pecar. Você foi perdoado, o seu pecado foi perdoado. Só que você está indo lá e voltando a fazer a mesma coisa, a mesma prática. Amém? Deus é justo. Deus é justo e julga o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. A justiça de Deus exige sentença. O pecado tem um preço, morte espiritual eterna, mas na cruz Cristo pagou essa dívida, tornando Deus justo e justificador. Romanos 3:26. Aplicação. A graça não anula a justiça, ela cumpre. Já fizemos esse estudo. Cristo venceu o pecado e tornou possível a santidade. Né? Deus enviou seu Filho semelhança da carne, do pecado. E pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus se fez homem, viveu sem pecado e venceu o mal na carne humana. Agora quem está em Cristo é livre da escravidão do pecado. A vitória da santidade é a vitória da cruz. Cristão não luta para ser santo por si mesmo, mas vive a santidade que Cristo conquistou. O cristão não luta para ser santo por si mesmo, mas vive a santidade que Cristo conquistou. Ou seja, aqui vemos nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, se fez carne, ele não era pecador, mas se fez a carne para poder vencer o pecado. Mas de que forma que ele fez isso? Ele veio para nos ensinar de como deveríamos andar, como deveríamos nos santificar. Ele andou no mundo, mas não se misturou com o mundo. É isso que o crente tem que fazer, o cristão tem que fazer. Ele está no mundo, mas não se misturar com o mundo. Não fazer as mesmas práticas que o mundo. Se separar do mundo, se abster do mundo, das coisas mundanas. Das práticas mundanas. A santificação é isso. Isso que Jesus Cristo veio nos ensinar. Jesus ordena a santidade. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. Aqui Jesus Cristo está falando, sede vós perfeitos, igual perfeito é o que está no céu. Pai. Aqui ele está falando a perfeição. Perfeito vem do grego teleios, completo, maduro, íntegro. Jesus chama o crente à pureza que reflete o caráter do Pai.
A santidade não é opção, é a identidade do Filho de Deus. O cristão maduro não negocia princípios, ele vive separado, mas não isolado. Perfeição que Jesus Cristo está dizendo que é a forma que a gente anda, andar em perfeição. Não há nenhum ser humano perfeito em si por natureza, mas só que a gente tem que buscar andar perfeito, buscar andar em perfeição, né? Para que possamos ter uma vida plena perante o Senhor, perante Deus. Santidade é a obra do Espírito Santo. Andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. O Espírito Santo é o poder da santificação. Hagiasmos. Ele nos capacita a vencer o pecado e refletir Cristo. A santidade não é autocontrole humano, é o domínio do Espírito sobre a carne. Aplicação. Quanto mais comunhão com o Espírito, mais o pecado perde força. Aqui estamos vendo o estudo falando sobre andar em comunhão com o Espírito. Porque o Espírito ele nos capacita, nos ajuda a vencer a carne. A andar em santidade, andar em Espírito. Temos que nos alinhar com o Espírito. Mas de que forma que a gente vai se alinhar com o Espírito? Matando a carne. Você mata a sua carne através do jejum, da oração, leitura da palavra, né? Tudo isso você está matando sua carne e fica no Espírito. Aí você se torna guiado pelo Espírito, né? Porque assim, o que você alimenta é o que te guia. Se você alimenta mais o Espírito, quem te guia é o Espírito. Agora, se você alimenta só a carne, suas vontades, você só vai andar segundo a carne, segundo as suas vontades. E a carne, ela só quer, as suas vontades só quer o quê? As coisas do mundo. Ela não quer as coisas de Deus. É uma luta do Espírito contra a carne. E a única forma de você buscar plenitude com o Espírito é buscando as coisas de Deus, alimentando o Espírito com as coisas de Deus. Palavra, leitura da palavra, oração e jejum. Ponto. Não há outra forma. O crente que anda segundo a vontade da carne, ele não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não medita na palavra de Deus. Ele vai viver sempre segundo a vontade da carne, as suas próprias vontades, a concupiscência da carne. A santidade é progressiva e necessária. Segue a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Ou seja, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, o crente que não se santifica, que não busca a sua santificação, é a palavra, não é eu que digo, é a Bíblia. Não vem de mim, vem da própria palavra. O crente que não busca santificação, ele não verá Deus. Deus não está nele. Deus não está nele em momento algum. E ele não verá Deus. Buscar santificação é igual eu falei. É você procurar se separar das coisas do mundo, das coisas mundanas. Parar de fazer a vontade, as suas vontades, a vontade da carne. Que a vontade da carne, ela quer ir para o mundo, para o pecado. O mundo é pecado, só tem pecado, não tem coisa boa. Entendeu? A vontade do mundo, a vontade da carne. E a carne só quer o pecado. Tá entendendo? Santificação não é um evento, é um caminho, é um processo diário de redenção, disciplina e amor. A palavra. Sem santidade, o homem não apenas não vê a Deus, ele não suporta. Cada escolha pela pureza é um passo em direção ao trono.
cada vez que você se santifica, que você busca a Deus, você vai ver a glória de Deus se aproximar de você. Você vai ver as bênçãos de Deus se aproximar de você. A unção, o poder de Deus sobre a sua vida, cada vez que você se aproxima. O crente que ele não busca a santificação, né, andar em santidade, ele é um crente morto espiritualmente. Morto. Ele acha que ele está vivo. Na mente dele, ele acha que ele está vivo. O próprio diabo engana ele. Põe na mente dele. Não, você está bem assim. Continua assim. Deus está te aprovando. Mas não é. Mas os frutos de quem está morto é claro, específico. Mas você tem que ter sua força de vontade de vencer essa barreira, de vencer o inimigo, de vencer Satanás. Deus mesmo nos santifica. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo e em todos, o vosso espírito, a alma, corpo, seja pela mente conservados e imprescindíveis. Santidade é a obra de Deus em nós, mas exige cooperação humana, espírito transforma o que se submete. Aplicação. Santidade é parceria. Deus age e nós obedecemos. Sem santidade não há salvação. E o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo e em todos. Vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Santidade é a obra de Deus que mas exige cooperação humana. Exige o espírito transforma o que se submete. Santidade é a parceria. Deus age e nos obedece. Ou seja, quando você anda em santidade, você anda em parceria com Deus, em parceria com o Espírito Santo. Ele passa a cooperar com você e você com ele. Vão estar andando em completa comunhão. Né? Em comunhão. Sem santidade não há salvação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A santidade é o selo da salvação. Quem foi redimido manifesta isso no viver, na língua, nas roupas, nas atitudes, no coração. Aplicação. O arrebatamento será da igreja santa, não apenas da igreja crente. Conclusão geral. Deus é santidade absoluta, apenas o pecado é a sua antítese. Pelo amor, por amor, ele enviou seu Filho para destruir o poder do pecado e formar um povo santo. A santidade não é exigência fria, mas o convite à comunhão. Não o próprio Deus. Quem vive em santidade vive na presença. Quem insiste no pecado vive nas trevas. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Aqui eu vou terminar lá que está acabando a bateria do meu celular, né? Que eu estou gravando o vídeo. E para resumir, né? O povo quer ser arrebatado, quer avivamento, quer ser arrebatado. Mas como andando de qualquer jeito, de qualquer forma, no pecado, né? Achando que está fazendo a obra de Deus, que está agradando a Deus, mas está fazendo tudo o contrário, tudo que desagrada a Deus. Vamos abrir o olho, vamos acordar. Próximo estudo que eu vou trazer, né? Eu vou trazer o estudo sobre filhos de Deus e os filhos do diabo, para a gente saber identificar. Amém? Paz do Senhor Jesus a todos.